Dois contos no estilo incrível, bizarro, extraordinário. É isso aí, hoje no quadro Mestre do Terror a gente vai ver dois contos envolvendo casais passando perrengue, extraídos aqui da revista Calafrio. Comigo com detalhes, depois da vinheta. Tranquilidade aí, você que é fã de histórias de terror e quadrinhos de terror feitos no Brasil, você está no lugar certo. Aqui é o canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são as histórias em quadrinhos aqui do YouTube. E esse é o quadro Mestres do Terror. Sempre contos de terror produzidos aqui no Brasil por brasileiros e estrangeiros radicados aqui. Histórias curtas, impactantes e de extrema qualidade. Histórias publicadas aqui no Brasil na década de 80, até os anos 90 tinha muito terror aqui, eu sempre falo, foi um gênero fortíssimo, com tiragens altíssimas, e aqui esse quadro faz esse trabalho de resgate. Muitos desses autores estão sendo resgatados hoje pelas editoras. Comic Zone está trazendo o trabalho do Colim, a Pipoca Nanquim está trazendo também, a Script está trazendo muito material também de terror antigo, então você tem essa oportunidade de comprar esse material atualmente, mas para a galera que não teve acesso a isso nos anos 80, 70, então a gente traz aqui nesse quadro essas histórias de terror e fazendo esse trabalho de resgate. Inclusive, já aproveito e faço aquele pedido para você, se puder, compartilhe os vídeos do quadro Mestres do Terror. Dessa maneira você está se engajando nessa campanha de resgate desses artistas que não merecem ficar no esquecimento. Hoje a gente vai ver dois contos de terror. O primeiro é desenhado pelo Herrera e o segundo desenhado pelo Sebastião Seabra. A temática aqui de todos os dois, que foram extraídos da revista Calafrio número 10, que foi presente do meu amigo Alexandre de Barros. Valeu novamente, Alexandre, que está dando um up aí para esse quadro ganhar mais relevância, mais material inédito, trazendo esse material raríssimo, né? Porque muitas das revistas aqui na minha cidade, por exemplo, não chegava a revista Calafrio, era difícil de ter acesso a esse material, uma editora pequena de São Paulo. Então a gente está fazendo esse trabalho de resgate. O Alexandre ajudou doando muitas revistas aí da coleção dele que estavam duplicadas aqui pra gente, e eu sempre agradeço a ele por isso. E a gente vai ver então novamente, voltando aqui, dois contos de terror envolvendo casais que estão em apuro. E esse é um tema muito recorrente em filmes e contos, né, de terror. O casal em apuro, numa estrada solitária, o carro para, não está com defeito. Geralmente assim começa uma boa história de terror. E se você gosta de história de terror, você está no lugar certo, porque agora você vai ver essas duas histórias completinhas na íntegra, com efeitos sonoros, uma trilha sonora bacana também. Se você tem medo, não tem problema não, meu camarada. Você acende a luz e assiste o vídeo assim mesmo. E fica comigo até o final, que tem uns recados bacanas no final do vídeo, tá bom? Vai daí, divirta-se com dois contos aqui da revista Calafrio. O primeiro conto de Mestres do Terror de hoje foi extraído da revista Calafrio número 10, lançada pela editora de arte em 1982. O conto se chama A Casa da Colina. O texto é de Reinaldo de Oliveira, desenhos de Herrero, sobre um conto de Roy Phillips. Em uma noite chuvosa, um carro luta para se manter na estrada. Em seu interior, um casal, Fred e Mary. Ela está prestes a dar à luz. Fred continua o relato. O seu carro nunca havia dado defeito, porém, justamente naquela noite, o motor para. Por sorte, eles avistam uma casa abandonada, quase em ruínas. Porém, não havia outra opção. Mary passava muito mal e era necessário fazer o parto. Caso contrário, a sua vida e a de seu filho corria risco. Defronte à antiquíssima porta, Fred bate e, depois de um rangido, um estranho homem os convida a entrar. De comportamento bizarro e infantil, ele diz que vai chamar sua mãe. E do segundo andar da casa, uma velha senhora com aspecto de bruxa atende o casal. Fred relatou a situação à senhora. A mulher precisava de cuidados urgentes. A velha então ordenou: leve-a para o segundo andar. E ao filho pediu: ferva um caldeirão de água. Fred, no entanto, perguntou: e o médico? Onde está o telefone? Como vamos chamá-lo? Médico? Telefone? Riu a velha. Não temos esses luxos por aqui. Eu serei a parteira. E assim foi feito. Mary foi levada para o segundo andar e Fred obrigado a se retirar. Enquanto aguardava, aturava a falácia do pequeno Alvin. E finalmente, um choro de bebê corta o ambiente. O parto foi um sucesso. O bebê nasceu saudável. Fred agradece, pega a mulher e o filho e trata de ir à cidade mais próxima, levar ambos a um médico.
Lá chegando, ele conta o que aconteceu e fala do parto acontecido na casa velha, na rua 33. O médico estranha e pergunta à enfermeira: conhece a casa, senhorita Walters? A enfermeira responde: sim, ela está em ruínas, foi destruída por um incêndio há mais de 50 anos. Fred se irrita: olha aqui, eu não sei do que ela está falando, eu e minha mulher estivemos lá ontem. E o médico retruca: olha, não se zangue, tenho uma ideia, por que não voltamos na casa para agradecer? Fred concorda, afinal de contas, ele devia devolver o cobertor que foi emprestado pela velha. Porém, quando chegam lá, encontram somente ruínas. Mas Fred ainda tem o cobertor. Aqui, doutor, é a prova, o cobertor. Vamos abrir o pacote para ver. E quando eles abrem, uma surpresa assustadora. O cobertor está repleto de insetos peçonhentos. Termina aqui o primeiro conto de horror de hoje. O segundo conto de horror de hoje, extraído da mesma revista, se chama Mais Forte que a Morte. O texto é de Gilberto Brito e os desenhos de Sebastião Seabra. Lu e Gil ficaram noivos num clima de muita alegria. A festa estava animada, mas Gil tinha outra ideia. Ele queria curtir a noiva num local mais sossegado. O casal se beija apaixonadamente e Gil faz um convite. Vamos, vou raptar você. Raptando? Para onde? Vou levá-la para longe daqui, onde ninguém possa nos encontrar. A Lu retruca: mas Gil, a festa e os convidados. Deixa eles pra lá, eu quero ficar sozinho com você. Sabe aonde? Naquela praia, aqui perto, onde nos conhecemos. A Lu responde: você é doido, mas não corra tanto, por favor. Gil diz para não se preocupar, porque a estrada a essa hora é sempre deserta. Mas, um pouco mais à frente, depois de uma curva, a direção não consigo controlar. E o inevitável acidente acontece. Antes de bater, Gil ainda grita: Lu, salte! Após a colisão, Gil encontra Lu. Ela está ferida. Ele responde: calma, vou ajudá-la. Precisamos de socorro, fala Lu. E ele responde: há um posto de gasolina aqui perto. Eles têm um telefone público. Nós vamos conseguir. Mas minhas pernas, como elas doem! Mesmo sentindo muita dor, Gil consegue levar a noiva. Eles chegam até o posto de gasolina. E ele pede: ligue para a telefonista, diga que é uma emergência. E logo após, ele sucumbe. Minhas pernas, minhas pernas. Lu se apressa em fazer a ligação e chama uma ambulância. Já no hospital, o relato da enfermeira com o médico. Ela diz: incrível, a polícia achou o carro a quase meio quilômetro do posto. Foi uma proeza andar toda essa distância. Não me admira que tenha encontrado a garota desmaiada junto ao telefone. E o médico responde: uma proeza que salvou a vida dela. Agora, o rapaz... Pobre moça, tinham ficado noivos pouco antes. Que jeito horrível do rapaz morrer. Sim, ela teve sorte de pular do carro antes da batida. Mas o rapaz, coitado, suas pernas foram esmagadas pelas ferragens do carro. E ele teve morte instantânea. Termina aqui o conto de terror de hoje. E aí, gostou das histórias? Lembrou daquele quadro, né, do Fantástico, aquele programa estranho, bizarro, extraordinário? Não sei se era assim bem o nome, mas era aqueles contos de terror, causos de terror, né, da vida real, né? Que eu morria de medo de ver aquilo e no final, no dia seguinte na escola, tava todo mundo comentando: você viu o que saiu lá no... Acho que era no Fantástico que parecia, né? Pô, gostava pra caramba. E esses dois contos que a gente viu agora tem bem essa pegada, né? Uma coisa que parecia, tava tudo normal e depois vira tudo de cabeça pra baixo, aquele plot twist no final, que é sempre legal em histórias de terror. Vamos aqui falar o que vai ter no canal aqui essa semana. Olha só, mas antes eu quero te dar um recado. Se você gosta desse tipo de desenho e se você gosta de criar histórias, vou deixar o meu convite, como sempre faço, para você vir desenhar comigo no curso Desenhando Heróis. O nome do curso é Desenhando Heróis, mas tem muita gente perguntando: pô, eu gosto de fazer histórias de terror. Será que o curso é para mim? É, cara, é para vocês também. Ó, eu faço histórias de terror. O Salomão Ventura, minha série de quadrinhos independente, é uma série de terror. E os fundamentos que eu uso nas minhas histórias são os mesmos fundamentos que você aprende lá no curso Desenhando Heróis. Então não importa se sua pegada é ficção científica, super-heróis, terror, aventura, enfim, guerra, qualquer estilo que tenha proximidade a um realismo estético, assim, mais próximo do que a DC Comics faz e a Marvel Comics faz, então você vai aprender lá no curso Desenhando Heróis. Lembrando que está com aquele preço promocional, R$100 mais barato, e você ainda pode parcelar em 12 vezes de R$49. É mais barato do que um sanduíche ruim aí na sua esquina. E lembrando que você vai ter 2 anos de acesso, não é um ano só. Então aproveita aí, vamos tirar essas suas ideias da cabeça e colocar no papel? Vamos criar quadrinho? Tô te esperando, vem desenhar comigo. Tem um link aqui na descrição desse vídeo com todos os detalhes. E se você ainda ficar com alguma dúvida,
manda um zap para mim, beleza? Agora, falando dos meus quadrinhos de terror, né? O Salomão Ventura, Esquadrão Vitória que é de super-heróis, você pode ler de graça lá no site do Salomão Ventura, tem o link aqui na descrição do vídeo, e se você quiser comprar alguma coisa por lá na lojinha, fica à vontade, eu mando autografado para você, beleza? Esses são os recados, agora vamos pro que vai ter aqui no canal, olha só. Quarta-feira é dia de lançamento e a gente vai falar novamente de Ken Parker, lembrando que o canal tá fazendo uma cobertura de toda a coleção de Ken Parker, que eu considero hoje a melhor coleção sendo publicada no Brasil atualmente. São histórias sempre muito acima da média. Sempre. Toda edição do Ken Parker é de diversão garantida, é um envolvimento que você tem com os personagens, com as histórias, é incrível. Eu acho que o que todo autor de quadrinhos almeja é tirar o leitor da sensação que ele está lendo alguma coisa e aí sim ele está vivenciando aquela história. Nessa semana a gente vai ver a terceira edição da coleção, lembrando que eu já gravei vídeos além do número 3 e antes do número 3 também, e a gente com o tempo coloca tudo organizadinho para você fazer a sua decisão de compra mais seguro, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê todo dia nas redes sociais. Se você quiser me seguir pelas redes sociais, tem diversos links aqui, escolhe a sua preferência, me segue por lá, e na quarta-feira a gente tá de volta aqui no YouTube. Valeu? Tchau, pessoal, até a próxima.